Era uma manhã clara. O céu de Nova York tinha aquele azul cortado pelo traço das aves e pelo vapor dos ar-condicionados. Nas calçadas, pessoas apressavam-se com café na mão. Ônibus e metrôs despejavam profissionais em ternos e uniformes. Havia uma sensação de urgência rotineira. Reuniões, transporte, trocas de turno. No coração de Manhattan, as duas torres do World Trade Center se erguiam como colunas de vidro e aço. Não apenas prédios, mas um símbolo urbano e econômico. Uma cidade vertical onde milhares trabalhavam, onde elevadores subiam e desciam como artérias de um organismo gigante. Era uma terça-feira que parecia igual a tantas outras. O World Trade Center havia se transformado em mais que um conjunto de torres. Era ícone de poder financeiro, ponto de encontro de diferentes povos e empresas do mundo. Para muitos nova-iorquinos, as torres eram referência no horizonte, parte da identidade da cidade. Na virada do milênio, a sensação em grande parte do mundo ocidental era de vulnerabilidade baixa. Ataques em solo americano eram considerados improváveis. Os procedimentos de segurança nos aeroportos e a coordenação entre agências de inteligência funcionavam sob protocolos que não previam a estratégia que estava sendo montada do outro lado do planeta. Al-Qaeda, sob a liderança de Osama Bin Laden, vinha planejando um ataque há anos. Dezenas de homens foram treinados, entre eles Mohammed Atta, identificado depois como um dos líderes operacionais. Muitos dos 19 sequestradores entraram legalmente nos Estados Unidos. Frequentaram escolas de aviação, compraram passagens, alinharam horários. Relatórios e sinais existiam. Fragmentos, pistas desconexas nos escritórios de inteligência. Mas a informação não convergiu a tempo. Houve falhas de comunicação entre agências e oportunidades perdidas de montar uma imagem completa do que se aproximava. Esses elementos ajudam a entender como homens armados conseguiram transformar aviões comerciais em armas. Às 8h46, o voo American Airlines 11, vindo de Boston, colidiu com a torre norte do World Trade Center. A primeira reação foi de confusão. Muitos imaginaram um acidente catastrófico, um avião pequeno, um problema técnico. Quem estava nas proximidades viu combustão. Um buraco irregular no lado da torre, fumaça negra subindo entre os andares. Dentro do prédio, pessoas sentiram o impacto. Elevadores tremeram e pararam. Corredores encheram-se de confusão. Havia quem pensasse em lâmpadas estouradas, em um incêndio isolado. E havia quem, por telefone, escutasse vozes aterrorizadas, descrevendo algo impossível de aceitar. Às 9h23, o segundo avião, o United Airlines 165, atingiu a Torre Sul. A cidade mudou de interpretação. A segunda colisão trouxe uma clareza cruel. Era um ataque coordenado. Do chão, as pessoas assistiram a uma cena que parecia saída de um filme, sem ensaio, sem roteiro. Nos andares mais altos, passageiros, trabalhadores e equipes de limpeza tiveram que decidir rápido, tentar descer por escadas lotadas, procurar rotas alternativas, ajudar colegas. As linhas telefônicas ficaram saturadas. Muitas chamadas não passavam, outras foram interrompidas pelo ruído e pela fumaça. Algumas pessoas gravaram mensagens de voz, outras ligaram para a família com a voz firme até o último segundo. Bombeiros e policiais foram acionados imediatamente. Homens e mulheres subiram pelas escadas com mangueiras e equipamentos, determinados a entrar, a resgatar. Enquanto isso, a confusão se espalhava. Às 9h37, um terceiro avião colidiu contra o Pentágono, em Washington, outro alvo, outra dimensão do mesmo ataque. Às 10h03, um quarto voo caiu em um campo na Pensilvânia. Passageiros e tripulação tentaram retomar o controle da aeronave. Esse gesto de resistência impediu que outro alvo urbano fosse atingido, e custou vidas. No interior das torres,
As histórias eram de escolhas impossíveis. Pessoas se aglomeravam nas escadas, sentindo o calor e a poeira. Outros permaneceram em andares superiores, esperando instruções. As chamadas telefônicas sobrevivem como fragmentos de humanidade. Vozes que procuravam consolo, que repetiam nomes, que pediam apenas para dizer "eu te amo". Cada número, cada estatística era um rosto, uma história interrompida. Às 9h59, a Torre Sul cedeu. O colapso aconteceu em minutos que pareceram eternidades. Uma massa de aço e vidro despencou para dentro de si própria, levantando uma nuvem de pó e detritos que engoliu ruas, veículos e pessoas. O som foi descrito por testemunhas como um rugido contínuo, seguido de um silêncio pesado, como se o mundo tivesse perdido o ar. Quem estava nas proximidades correu sem saber para onde. Quem olhava das janelas distantes viu o horizonte se alterar para sempre. Às 10h28, a Torre Norte também desabou. 2 marcos do skyline deixaram de existir em menos de 1 hora. Quando a poeira assentou, as ruas estavam tomadas por uma camada cinzenta e fina. O cheiro persistia, fumaça, metal e algo que não se encontra em nenhum outro momento normal da cidade. Mais tarde, às 17h20, o edifício 7, parte do complexo, também ruiu, consequência dos incêndios internos e dos danos estruturais daquele dia prolongado. O balanço final: 2.977 pessoas perderam a vida. Cerca de 93 nacionalidades. Cada número era e continua sendo uma pessoa com histórias, família, trabalho, planos. O impacto foi imediato e depois profundo. Aeroportos fecharam. Wall Street paralisou. As ruas viraram rota de fuga e albergue improvisado. Voluntários apareceram com água, agasalhos, um ombro. Em meses e anos, políticas externas e internas foram redesenhadas. Surgiu a resposta militar no Afeganistão e as discussões sobre segurança, vigilância e liberdades civis ganharam centralidade. Aeroportos mudaram procedimentos. Agências de inteligência passaram por reformas. A palavra antiterrorismo entrou no vocabulário cotidiano. Mas houve também outra transformação, menos mensurável: a memória coletiva. O lugar onde as torres estiveram hoje é um memorial. 2 piscinas largas ocupam os espaços vazios. Suas bordas guardam os nomes de quem morreu. Água corrente como gesto de silêncio e lembrança. Familiares e visitantes passam em reverência, lendo nomes, deixando flores, cartas, objetos que significam continuidade. Há um museu que reúne objetos, depoimentos e contextos históricos, buscando explicar não apenas os fatos, mas o que aquilo quer dizer para gerações que não estavam ali. Ao recordar, é preciso manter respeito e precisão. Não cabe romantizar heroísmo nem reduzir vítimas a estatísticas. Cada decisão tomada naquela manhã teve consequência real. Vidas poupadas, vidas perdidas, decisões que marcaram famílias. E a cidade, apesar do trauma, continuou. Restaurou, atendeu, memorializou. A presença das piscinas com nomes é um lembrete diário de que memória é também responsabilidade. Lembrar para honrar, para aprender, para evitar repetir falhas quando possível. Se você ficou até aqui, obrigado por acompanhar este retrato da cidade naquele dia. Que possamos lembrar e aprender sem esquecer a dignidade de cada história.